Glória a Deus então, irmãos. Estamos aqui em comunhão com os irmãos. E o cordão de 3 dobras, ele nasce justamente através dessa comunhão que Deus fez com que nós aprendêssemos a viver essa dimensão espiritual entre mim, os pastores Salvador, André, obviamente juntamente com a minha esposa. E quando Deus falou para mim que nós seríamos como um cordão de 3 dobras, eu nem sabia que estava na Bíblia essa expressão, irmão. Por isso que eu digo que a palavra antecede a Escritura. E aí eu começo essa ministração de hoje à tarde para vocês entenderem que o cordão de 3 dobras, que a gente carinhosamente chama como C3D, ele carrega o DNA e a assinatura de Deus. Você vai entender por quê. Que não foi coisa do Jairo, da cabeça do Dodô, do Dedé nem da Denise, mas foi algo de Deus. Veja o que a palavra nos fala aqui essa tarde. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, e se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, especialmente nesse inverno que está chegando agora, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando a gente conhece esse princípio espiritual, esse desdobramento que Deus quer nos dar aqui essa tarde através dessas dobras, que são nossas relações interpessoais com Deus sendo a terceira pessoa. Então Deus quer, irmão Cleonildo, você obviamente que é casado com sua esposa, seu marido, quem nos ouve aqui essa tarde, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, no trabalho, seu patrão, seu empregado, seu colega, seu vizinho. Deus quer que em todas as relações interpessoais Ele quer estar presente como sendo essa terceira pessoa. E nós começamos a entender que esse cordão de 3 dobras carrega a assinatura de um Deus que quer ser 3 em 1. E se você começar a observar os mistérios da própria natureza, você vai perceber que em tudo a presença de Deus assina embaixo como 3. Observemos, por exemplo, que o tempo é passado, presente e futuro, tem 3. O espaço tem 3 dimensões: altura, largura, profundidade. A música que a gente faz aqui com tanto carinho, com tanto amor, ela tem a melodia, ela tem a harmonia e tem o ritmo. Ah, que maravilha! E é interessante quando começa a ler a carta aos Romanos no capítulo 8, versos 38 e 39, quando o apóstolo Paulo fala que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem criatura alguma poderá nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando você começa a entender essa dimensão espiritual, de que a palavra vai muito além, como por exemplo a própria Trindade, onde Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, onde nós, enquanto criaturas, nós somos corpo, alma e espírito, aonde a matéria basicamente é sólida, é líquida, é gasoso, aonde o átomo, que é o princípio dessa matéria, é também dividido em prótons, elétrons e nêutrons. E o DNA, que é esse ácido desoxirribonucleico que eu aprendi na biologia na escola, e só vim me dar conta depois que eu me converti, que nele estão armazenadas as informações genéticas, e é formada de 3 partes: um carboidrato de 5 carbonos pentose, uma base nitrogenada e um ou mais grupo de fosfato. Tudo é 3, irmão. Aleluia! E os discípulos de Jesus, apesar de terem sido 12, somente 3, Pedro, Tiago e João, aparecem juntos em 3 passagens: na transfiguração, na ressurreição da filha do meu xará, o Jairo, e no Getsemane. Lá em Mateus 17, quando Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou diante deles, onde surgiu Moisés, Elias e o próprio Jesus, estavam 3 ali, ou seja, a lei manifesta junto aos profetas e junto à graça. É como se a lei e os profetas passassem um bastão para a graça. Não, a partir de agora é tudo com Jesus. De repente tem um sinal de que os discípulos ficam ali boquiabertos quando aquela nuvem envolveu todos, e aquela voz do alto fala: esse é meu garoto, esse é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Os discípulos aterrorizados se prostram no chão, e quando se levantam, o versículo 8 nos diz que eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Portanto, irmãos, em tudo que você pode ler na Bíblia, tem que sobrar Jesus. A partir do momento que você começa a entender esses sinais dessa assinatura de Deus na vida, no próprio ministério, na aparição, na transfiguração, você vai percebendo que esse Deus é um Deus de vivos, não um Deus de mortos, como fala Mateus 22, 32, quando Deus fala que eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. 3 de novo, irmão Cleonildo. Ora, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então você começa a entender que esse Jesus é o próprio portal entre essa existência e a existência vindoura. Ou seja, quando nós começamos a ter esse entendimento, essa compreensão de que Deus não está preso
a uma casa, a um templo, ou a qualquer lugar, e sim na existência, adorando Ele em espírito e em verdade, como estamos aqui nessa Rádio Vitória aqui hoje à tarde, é a partir desta compreensão que Ele quer se manifestar na sua plenitude, para que a vida vindoura não seja um mistério oculto aos nossos olhos, mas seja tão real como real é a ressurreição do Cristo, que muitos até nem creem, porque ainda não tiveram essa oportunidade de ter uma experiência pessoal com Ele. E o apóstolo Paulo teve essa experiência, tanto que na segunda carta, no capítulo 12, verso 2, ele fala na terceira pessoa, para não querer se gabar, né? É muito comum nas igrejas. O irmão está bem? Qual irmão? Quem? Está falando de quem? Não, é você. Ah, tá. Você entender essa linguagem de crente quando eu cheguei na igreja, né? A irmã vai bem? Qual irmã? Não, é a irmã que está aqui. E se falar na terceira pessoa tem um propósito da gente não ficar se gabando, não ficar se exaltando. Por isso a terceira pessoa. Então, 3 de novo aí, irmão. Só dá 3, irmão. E é mistério quando o Paulo fala que ele conhecia um homem em Cristo, que há 14 anos ele já havia sido arrebatado ao terceiro céu. Olha só que mistério. Não sabia se foi no corpo, se foi fora do corpo, ele não sabe. Mas ele só sabe que foi Deus com quem ele teve esse encontro. E daí Deus me levou a fazer essa viagem, nesses 3 céus que existem. Obviamente o primeiro, falado ali em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse primeiro céu, obviamente, esse mais compreensível, é o céu que cada um de nós contempla, presencia aqui da terra, ao olhar para cima, conhecido como atmosfera, este céu que vemos, que mantém a vida dos seres humanos, animais, de todos os seres que respiram. O segundo céu, obviamente, é o universo, onde não tem oxigênio, onde estão as galáxias, onde flutuam os asteroides, está tudo ali no segundo céu. O terceiro céu, irmãos, glória a Deus, descrito pelo apóstolo Paulo nessa segunda carta aos Coríntios 12, verso 2, onde ele fala que ele conhece com Cristo há 14 anos, onde ele foi arrebatado. Esse céu é o paraíso, é onde está a casa de Deus, aonde Ele está entronizado acima de principados e potestades, aonde é o lugar definitivo, onde eu e você, que amamos e servimos esse Deus maravilhoso através do seu Filho amado Jesus Cristo, habitaremos juntos de eternidade em eternidade. Portanto, irmãos, Paulo, para não se gabar, ele falava em terceira pessoa, e muitas vezes nós nos estufamos em dizer, não, agora eu conheço a palavra, eu sou um servo de Deus. Não, o maior serve o menor. Aquele que mais conhece tem que ter mais misericórdia. Essa comunhão depende muito da tua humildade, da tua humilhação, para que Deus se manifeste na tua vida e através da tua vida possa alcançar outros tantos. Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Obviamente aqui no começo da criação, Deus estava falando da mulher, onde ele estava trazendo uma adjutora para caminhar com ele, mas hoje nós vimos que não é bom nem como igreja a gente caminhar sozinho. Tem muitos que falam assim, não, eu sou igreja, então eu não preciso de ninguém, não preciso estar num templo, não preciso estar em lugar nenhum. Realmente você não precisa estar em lugar nenhum para você ter Deus. Agora você tem que ter a compreensão do que é ser igreja, porque sozinho você pode ser templo do Espírito Santo, meu irmão. Você pode ser cheio do Espírito Santo, minha irmã. Você vai ser templo do Espírito Santo. Agora quando você pegar um irmão Cleonido, pegar os irmãos que estão aqui comigo, cada qual buscando, gemendo, chorando sempre aos pés do Senhor, também cheios dessa presença espiritual, juntos nós nos tornamos corpo. E esse corpo a quem nós damos nome de igreja. Igreja não é o templo, igreja não é a casa de oração, igreja não é a sinagoga, nem do templo judeu, nem do templo cristão, não. Igreja é corpo de Cristo. E você só vai se tornar igreja quando você estiver nesse corpo. Esse congregar não é uma membresia, não de carteira assinada com membro de igreja. Esse congregar é o encontro. Hoje estamos congregando. Onde é que é a tua congregação? Bom, sábado à tarde, dia 11, está sendo aqui em Alvorada, na Rádio Vitória. Amanhã eu não sei, pode ser na tua casa, meu irmão, na tua casa. Quem sabe na casa do irmão Francisco. A irmã Vitória também parece que está esperando a gente com café, com bolo lá. Vamos congregar lá, irmão. Aleluia. O congregar é o momento onde os templos de espírito, Deus de perto, Deus de longe, como temos irmãos aqui essa tarde, que nessa mesma coinonia, nessa mesma comunhão, professando essa mesma fé em Cristo Jesus, está junto com a gente como igreja. É essa a compreensão, é assim em todas as relações. Deus quer que a gente viva essa comunhão, como o salmista no Salmo 133:1 fala, como é bom, como é suave que os irmãos se encontrem aqui na Rádio Vitória, nesse sábado à tarde, essa alegria do encontro, essa alegria que transcende a circunstância, como a irmã que agora há pouco ligou o telefone, ainda que nós passemos por aflições, ainda que nós passemos por enfermidades, nós cremos no Deus que cura, no Deus que é absoluto, Ele não é relativo. Deus faz com que nós relativemos tudo que nós vivemos a partir de uma experiência com Ele. Foi assim que foi a minha vida. A partir do momento que eu vi o que eu estava deixando de mão, de lado, eu vi que algo maior me esperava, além da fama, além do meu nome escrito em vitrine, como grande compositor, grande cantor. Quantos ídolos
membros estão morrendo e a sua música até aos poucos também vai perdendo a significância, porque deixam de existir na memória das pessoas, porque é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, e é essa efemeridade que o Satanás vai aprisionando as mentes, para que nós não nos voltemos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real, para aquilo que é eterno, para aquilo que é absoluto e não relativo. E Deus me chama aqui essa tarde, como boca de profeta, para te dizer que Deus quer que nós nos tornemos corpo, porque a única maneira de nós termos vitória nessa terra é sendo igreja. E Jesus deixou muito claro quando ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra o corpo, contra a igreja. Você sozinho é presa fácil, meu irmão. Você sozinho, meu irmão, não vai aguentar o tranco, porque você não vai ter força de, quando tiver caído, ter alguém que te levante. Por isso que Deus quer que nós, quando nos encontramos, ali Mateus 18, 20 nos fala, onde você se reuniu 2 ou 3 em meu nome, eu estou dentro, eu estou nessa história, porque eu já me faço igreja. E quando Jesus revelou para Pedro, em Mateus 16, 18, ele falou: Pedro, graças a essa revelação que você acabou de ter, que eu sou o Cristo, e não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, por essa revelação, por essa compreensão, por esse entendimento, eu vou abrir um mistério, vou botar a chave do céu na mão de vocês. Vocês vão começar a conhecer mundo espiritual. Aquilo que eu ocultei aos sábios, aos arrogantes, aos presunçosos doutores PhD em teologia, eu vou revelar para aqueles mais simples, arigós, como a gente chama aqui no sul, para que vocês não fiquem se estribando, achar que vocês sabem alguma coisa. Não, a sabedoria eu dou para quem eu quero. Pede que eu dou, mas se eu sentir que é para você se envaidecer, se ensoberbecer, eu vou te manter cego na minha presença. Mas a partir do momento que teu coração for sincero, eu vou abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue além do véu, além da cruz. E é isso que Deus quer fazer nessa última hora com a igreja do Senhor. Porque a verdadeira religião, conforme a palavra de Deus fala em Tiago 1,27, a pura imaculada é visitar órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Você está praticando essa verdadeira religião sem placa, sem denominação, sem CNPJ, e está sendo a igreja invisível do arrebatamento, irmãos. E não se preocupe, o que você vai fazer? Qual é meu chamado? Será que o que eu estou fazendo está certo, irmão Jair? Eu estou lá dentro ou eu estou lá fora? Referindo-se ao templo, referindo-se a uma denominação, irmão, Deus deixa muito claro através do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, 20 a 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupe com isso. Mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Tu não está contente aí? Não, eu estou aqui não é porque eu quero, não é porque eu gosto, mas é porque me disseram que se eu sair daqui eu vou perder a salvação. É mentira. É mentira, irmão. Estão te mentindo. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, ele é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha aqui, ó, tudo prisioneiro de Cristo. Ó. Todo mundo queria ficar em casa tomando chimarrão hoje, né? Café com bolo, o pastor Salvador também comendo a paçoquinha escondida da esposa dele lá na sala, que eu sei, que o Espírito Santo me mostrou. Opa, ela não estava na live, eu posso falar. Todo mundo queria estar fazendo isso, irmão, mas por que nós estamos aqui? E felizes por estar aqui, porque assim como o apóstolo Paulo, nos tornamos prisioneiros não de uma religião, não somos prisioneiros de um cristianismo, somos prisioneiros do próprio Cristo, que nos salvou, que nos arrancou das garras de Satanás. E é justamente isso que Paulo fala: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. É a palavra, irmão. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios 7, 20 a 24. Eu não estou inventando a roda, eu só estou lendo o texto. Não é nem revelação, é informação. Não vos torneis escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Se você foi chamado para ficar nessa igreja, não sai daí não. Eu entendi quando Deus falava comigo, até através de profetas, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para nós teve um tempo, até que. Agora se Deus mandar, fica aí. Mas Deus quer que tu fique aí sendo sal e sendo luz. Não fica sendo treva não. Não vai te acomodar e ficar em banco. Só quer cadeirinha? Não, vai lá pro final da fila. Deixa ele te honrar. Não fica almejando o cargo. Não, para com isso, para com esse negócio. A igreja de Cristo não tem esse negócio. O maior serve o menor. Ah, você é pastor? Então tem que servir as tuas ovelhas. Essa é a função, irmão. Senão, você está só barganhando e fez do evangelho uma casa de negócio. Não é isso que Deus quer aqui essa tarde, não. E eu digo também aqui com todo o coração, o escritor Hebreus do capítulo 2, verso 14, que nos diz essa palavra: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Santos no sentido de separados para servir a Ele, tá, irmãos? Santidade tem essa conotação aqui muito clara. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você não se separar para Deus, se você não se afastar da corrupção do mundo, se você tem prazer só nas coisas que são do mundo, você nunca vai poder viver o evangelho no mundo. Então você não está preparado para viver o ID. Você tem que ficar um pouquinho mais tempo preso. Ah, eu tenho um chamado de profeta, pastor. Oh, glória, aleluia. Eu já falo língua estranha. Já pregou para tua família, irmão? Não, meu chamado é para pregar na África, pastor. Não, eu sou missionário. Já pregou para teu pai, para teu filho, para tua rua, para teu vizinho? Hã?
Já fez para aqueles que estão próximos de ti, porque aquele que não cuida primeiro do seu, da sua própria família é pior que o incrédulo ter negado a fé. Está escrito, irmão. Não, eu tenho que pensar melhor então, pastor, depois eu lhe informo. Então tá, irmão, vai pensando. Eu encerro essa ministração agradável, leve essa tarde, com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada, absolutamente nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Mas o que é a obra do Senhor? Não é necessariamente um compromisso eclesiástico. A obra do Senhor é o que Jesus falou: é dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, é vestir aquele que está nu, é acolher e visitar o enfermo, o cativo, é acolher o estrangeiro, é amar o próximo não mais como a você mesmo, porque muitas vezes, se você está deprimido, nem a ti mesmo tu ama, mas é imitar Cristo, como Paulo: sei depois meus imitadores. Vocês não estão entendendo como é que é, então imita eu. E Jesus deixou muito claro isso: ame como eu vos amei. Se vocês amar o próximo como eu vos amei, você vai poder até não gostar da pessoa, você vai aprender a entender o que é amar. Porque o amar é você ajudar aquela pessoa nas suas necessidades, nunca deixar desamparada. O que não quer que você seja obrigado a suportar na tua casa tomando um cafezinho com quem tu não vai com a cara. Não, já teve irmãos que me ligaram, que eu perdoei, que eu disse: irmão, eu te amo, conta comigo para o que tu quiser. Pastor, eu posso tomar um café com você na tua casa? Pode, irmão, quando tu te converter, quando tu deixar de ser chato, quando tu deixar de ser esse cara arrogante, soberbo. Eu estou te falando porque eu te amo, viu, irmão? Ele não deixou de ser ainda tal, estou esperando a conversão dele, irmão. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus deixou muito claro que está cheio de prisões, e você escapando, fuja, mas refugie-se no Senhor. Não vem dizer que o fato de você não estar mais congregando, e tem muitos aqui essa tarde que não encontraram mais paz em ministério algum porque estão olhando para o homem. Irmãos, em nenhum momento, quando eu estive na restauração, eu olhei para homens, eu olhei o tempo inteiro para Deus. E quando nós saímos dali, não saímos de mal com ninguém, amamos a vida de cada um deles e podemos abraçá-los, dar a paz do Senhor a cada um deles, ou a graça e paz, como comumente nós fazemos, porque nós entendemos que a graça é favor imerecido. Todo dia eu tenho que desejar a graça e saudar com a paz do Senhor. Isso é um chamado nosso que Deus nos deu, mas não fazemos acepção de ninguém, porque é nessa liberdade que nós vivemos. Pois, nos dedicando a essa obra que é amor, vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A obra do Senhor nunca é em vão. Nós termos vindo aqui essa tarde, irmãos, isso aí não tem preço. Essa comunhão que Deus quer que nós vivenciemos, como um cordão de 3 dobras. Estamos aqui no estúdio hoje, cheguei aqui, já tinha 3. Irmão Cleonildo, irmão Francisco e irmã Vitória. Aí chega nós 4 aqui essa tarde, eu e minha esposa somos um só. Deu um fone de ouvido, irmão, que eu peguei aqui o número 13, eu peguei aleatório. Aí, ó. Hã? E detalhe, irmão, não mexo mais com numerologia, esse negócio de cabala, essa coisa de horóscopo está repreendido em nome de Jesus. Mas Jesus apronta. Pode ver que os 3 estavam sempre na história, né? E é debaixo dessa autoridade, dessa revelação, que eu agradeço essa tarde pelo privilégio de poder ter estado aqui com o meu irmão Cleonildo, que possamos mais vezes, quiçá estar aqui mais vezes, falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus tem feito através do nosso ministério. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, temos o canal no YouTube, redes sociais, nosso WhatsApp, 0 operadora 51 983 9662. A hora que você quiser falar conosco, visitar a gente, também está convidado, irmão Cleonildo, irmão Francisco, só pegar o trenzão ali, te pego na estação Sapucaia lá, viu, Vitória? A vitória é nossa em nome de Jesus, não esqueça, hein? Aleluia! Graça e paz a todos, obrigado pelo privilégio de poder termos estado aqui essa tarde maravilhosa com vocês. Eu não vou me atrever a orar mais não, irmão, porque vocês estão mais do que abençoados. Agora é só glorificar esse Deus e esperar a tua vitória se materializar, porque ela já foi ordenada no mundo espiritual. Glória a Deus por essa tarde, glória a Deus por essa oportunidade em nome de São Jesus.